Olá, queridas amigas e amigos. Aqui é Alberto Monteiro, do Rio de Janeiro, Brasil. E mais um videozinho com humildes reflexões sobre questões espiritualistas da vida. E hoje, mais uma vez, vamos focar nossos humildes estudos em cima de uma pergunta muito importante que nos foi feita quando, na realidade, em lives que fazemos e palestrinhas, disponibilizamos perguntas às pessoas. E é que nos fizeram no outro dia, que será tema desse nosso estudo de hoje também, é o seguinte. Roberto, sempre tive muita dificuldade em aceitar uma coisa de várias religiões, inclusive dentro do próprio Espiritismo, que eu ainda não consigo compreender direito, porque acho meio que inexplicável, que é a não interferência de Deus em problemas muito sérios, muito graves da humanidade. E, recentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia e tudo que está acontecendo de horrível lá trouxe de volta à tona essa minha falta de compreensão. Por que Deus permite coisas como essa? Tantas pessoas sofrendo, tantas crianças, idosos inocentes, pessoas que estavam vivendo suas vidas normalmente e agora tudo de cabeça para baixo, perderam tudo, o país destruído. Por que Deus permite esta e outras coisas? Pois é, né? Para quem ainda não embasou-se mais nas explicações mais importantes da vida, concernentes até aquilo sobre o que é Deus, fica difícil realmente. Nós estamos em 2022 e ainda temos concepções acerca da divindade que remontam a épocas, como eu costumo dizer em alguns estudos, em que as pessoas não sabiam o que tinha atrás da quarta ou quinta montanha que eles avistavam com os olhos. Existem concepções de Deus que ainda pairam dessas épocas. O velhinho barbudo. Ainda hoje, Deus se aborreceu, Deus se irou, Deus mandou pragas, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Concepções antigas, um Deus que nós é que criamos a nossa imagem e semelhança, com aquilo que podia se compreender há milênios até atrás. Hoje, a ciência descobriu que existe um universo que ela não diz que é o que existe, é o que ela detectou até agora, com 2 trilhões de galáxias. As galáxias têm bilhões, centenas de bilhões de estrelas cada uma. Então, multiplica 2 trilhões, digamos, por uma média de apenas 200 bilhões de galáxias em cada uma. Ou melhor, de estrelas em cada galáxia. É incrível. Mais incrível é eles dizerem que esse universo é finito. Ele não é o todo que existe. É o que detectaram. Mas eles acham que cabe dentro de uma caixa. É uma caixa um pouco grande, mas caberia. Pior, já detectaram radiação num ponto que eles acham que é tão forte, tão grande, que só pode vir de um outro universo. Aí eu pergunto, se tem 2, por que não 3 ou 4, ou 1000, ou um infinito de universos? A teoria dos multiversos científica, ela é antiga. Não pode haver um infinito de vida, um infinito de universos, cada um com outros trilhões e trilhões de galáxias. Dimensões vibratórias de existência diferentes, como conhecemos aqui na Terra pelos estudos espíritas, espiritualistas, plano astral, plano mental,
e outros. Porque estavam falando que o universo é aquilo que a gente vê com nossos olhos físicos, com as aparelhagens do mundo físico. E as outras dimensões vibratórias. Então, vejam o tamanho que já se consegue detectar daquilo que nós chamamos existência, vida. E a espiritualidade, já de muitos anos para cá, dá a entender com clareza que não existe nada voando pelo cosmos que não tenha uma gestão espiritual, uma administração espiritual. Povos têm seus anjos guardiões, espíritos de elevadíssima estatura espiritual, que conduzem os destinos daquela nação da melhor maneira possível para os seus processos evolutivos de progresso espiritual e em todos os sentidos positivos da vida. Provavelmente os continentes têm os seus. E o planeta Terra como um todo, um pastor de almas, que nós, dentro das filosofias espiritualistas do Espiritismo, consideramos ser o Divino Mestre Jesus, o suprassumo disso tudo. Mas e a estrela que nós chamamos de Sol, que é a nossa estrela, não terá outro ser gigantesco lá? Mais elevado ainda, como administrador de todo o esquema do Sistema Solar? E o conjunto de estrelas a que o Sol pertença, como diz estar no sistema das Pleiades, talvez tenha outro ser colossal, gerindo, administrando um conjunto de vários sistemas estelares. E o quadrante da galáxia, a que todos esses sistemas pertencem, talvez tenha outro ser gigantesco, claro, com as grandes hierarquias espirituais que os secundam nessas administrações siderais. E a galáxia inteira, que nós chamamos de Via Láctea. A Via Láctea e as outras galáxias estão reunidas em aglomerados locais. O nosso tem por volta de 40 galáxias. Dentro de um conjunto de um outro aglomerado maior chamado superaglomerado de Virgem. E já descobriram uma outra estrutura tão grande em que o nosso superaglomerado de Virgem, com muitas e muitas galáxias, estaria dentro de uma macroestrutura gigante, que talvez fosse um mega aglomerado de galáxias, que eles chamam de Laniakea. Laniakea recebeu o nome, chama-se céu infinito na linguagem havaiana. Até chegar ao que é esse nosso universo fantástico, hoje suposto com 2 trilhões de galáxias. Será que teremos, com certeza, seres cada vez mais evoluídos espiritualmente, comandando sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas e dentro de sistemas? E aí, Roberto, cadê o Deusão, o máximo, o Deus geral? Imagina quantos universos devem ter, se é que não são infinitos, como aventa essa hipótese dentro da ciência. Deus é o tudo, é o tudo. É algo tão grande, tão gigantesco, que nós não conseguimos mensurar na nossa cabecinha. Por isso, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec fez: o que é Deus? Percebam que ele não perguntou quem é quem parece um outro cara, uma outra entidade. A nossa pequenez de questionarmos assuntos tão gigantescos o fez perguntar o que é. E os espíritos responderam curto e grosso, simplesmente dizendo: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, de que Deus nós estamos falando? De um mega ser que administra o planeta Terra, o sistema solar da nossa estrela, um conjunto de estrelas, um quadrante galáctico, a galáxia inteira, um aglomerado, um superaglomerado de galáxias, um mega aglomerado, esse universo todo. E o que aconteceu? Esses seres já foram como nós somos. Cresceram tanto espiritualmente que nós somos como uma sementinha de vida emanada das mãos do Criador, centelhas divinas imortais, que vamos crescendo como uma mudinha pequena, uma muda maior, né? Uma mudinha maior um pouco, um arbusto, uma árvore maior, 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 até atingir uma árvore colossal, que são os seres super evoluídos espiritualmente. A vida oferece assim, queridas irmãs e irmãos,
Possibilidades infinitas que nós hoje, na nossa pequenez, na nossa inferioridade ainda espiritual, como espíritos ainda no mundo de expiação e prova de dor e sofrimento, como remédio amargo que precisamos para aprender a viver, mal conseguimos nos dar conta de abstrair a ideia, o pensamento, para coisas tão magníficas. Que esses seres gigantescamente evoluídos já viveram como nós, e tudo para eles passou. Da mesma forma como nós já estivemos em reinos anteriores ao humano, mineral, vegetal, animal, reino dos elementares, chegamos no reino humano e vamos no reino dos anjos, um degrau acima, depois dos arcanjos, depois, dê o nome que quiser. Serafim, querubim, já tem aí um monte de nomes. Não importa os nomes. O que importa é que existe uma escadaria infinita de evolução espiritual. Que nós vamos galgando pouco a pouco, tanto individualmente cada um ser, quanto o conjunto de seres que formamos, os agrupamentos, incluindo até uma sociedade humana inteira. Já fomos bárbaros, já fomos canibais, já fizemos coisas horrorosas. Eu, você, muitos de nós em conjunto, adquirimos karmas, a consequência sobre tudo que fizemos, e temos os dharmas hoje, missão, tarefa, dever, do caminho certo a cumprir para a nossa evolução espiritual. Vamos crescendo, amadurecendo, aprendendo a viver em sintonia com as leis e mecanismos da vida, e assim vamos galgando outras vidas superiores, mais felizes. Isso é o processo evolutivo de todos os seres do universo, com diferenças aqui e ali, mas sempre com esse segmento, essa consecução de degraus acima da evolução espiritual. E aí, podemos afiançar, nada que ocorra com uma pessoa individualmente, ou com um grupo de pessoas, e até uma humanidade inteira, ou um país, como a Ucrânia, ou como o Haiti, destruído várias vezes pelos problemas, ou outros países, outros agrupamentos de seres. Muitos de nós já viemos com os problemas de outras pátrias siderais para cá, isolados que fomos. E assim, os karmas constituem os caminhos que se cumprem hoje. A Ucrânia dizem ter sido berço de cossacos, aqueles guerreiros antigos que espalhados pela região da Ucrânia e Rússia no passado, eram terríveis, praticavam coisas horríveis com criancinhas, com idosos. Como nós outros já fizemos coisas horríveis e constituímos karmas difíceis, individuais e coletivos. O que vai acontecer com que os hoje fazem isso ou aquilo? As leis divinas o dirão. A complexíssima teia de eventos, dos acontecimentos em geral da vida. Assim, quando ampliamos a noção do que é Deus, não como um ser, um velhinho barbudo, mas como a grande lei, o grande gestor da vida, não como um ser, como eu disse, mas como algo muito acima da nossa compreensão, e que a teia de eventos somos nós que criamos, com aquilo tudo que fazemos a cada instante, vamos compreendendo que tudo são os percalços do caminho. E um dia, quando estivermos lá na frente, super evoluídos, olharemos para trás e veremos que os problemas que passaram foram os degraus que precisávamos subir para crescer espiritualmente, nos capacitar a viver melhores dias do que vivíamos antes. Os mares revoltos são aqueles que fazem bons marinheiros. As dificuldades da vida fomos nós quem criamos. Deus, na sua perfeição, certamente não gostaria, não quereria isso. Mas nós é que construímos, porque somos deuses em ação nas nossas vidas. E assim, aquilo que está acontecendo hoje na Ucrânia e acontece em outras situações, faz parte da caminhada evolutiva, faz parte do aprendizado. E lá na frente, como eu estava dizendo, olharemos para trás e veremos que foram nuvens negras de uma tempestade que passou. Como tudo se passará pelos elos e elos da vida, porque tudo muda. Nem nós somos alguma coisa, mas somente estamos. A única coisa que é no universo, em toda a vida, é Deus. O resto tudo está. Está num estágio
e construiu até hoje, passa pelo que precisa passar para poder amanhã não precisar mais, porque merece estar gabaritado a viver vidas superiores. Assim, vamos encarar com serenidade, maturidade, equilíbrio, mas fundamentado numa compreensão espiritual superior. Que isso é que vai nos dar a paz de espírito que precisamos para ser fortes nesses momentos difíceis, mas necessários, pelos quais passam toda a nossa humanidade. Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê. Amigas e amigos, aqui é o Roberto Monteiro, do Rio de Janeiro, Brasil, e mais um videozinho, nossas humildes reflexões sobre temas espiritualistas. Hoje nós vamos falar de fé e compreensão. Eu vou começar colocando uma questão que eu coloquei a mim mesmo há 20 anos atrás, mais ou menos, pelo menos, se não mais. Se te fosse dado ter uma única opção, você preferiria ter fé ou compreensão? Já respondeu? Rapidinho? Essa é mole. É fé. Ou então, beleza, compreensão. Vamos pensar, vamos refletir juntos um pouquinho. O que é fé? Se formos procurar o dicionário mais famoso brasileiro da língua portuguesa, o Aurélio, vamos dizer que fé tem várias nuances, mas todas elas se confundem muito com crença. A palavra crença, que teria uma conotação um pouco diferente a nosso ver. E principalmente no aspecto da fé, vai estar ligada às questões espirituais, religiosas, porque a fé é um termo focado muito naquilo da crença espiritual, num Deus, numa religião, nos fundamentos, nas convicções daquela religião. Crença, quando procuramos no mesmo dicionário, vamos encontrar com conotações, conceitos mais materiais. Acreditar em alguma coisa, em alguém, podendo ser a crença religiosa, aquela que é mais confundida com fé. Mas quando olhamos com um pouco mais de profundidade, até para os conceitos ali expostos, e pelo que a vida nos ensina, e pela própria maturidade espiritual de cada criatura, nós vamos enxergando que fé teria uma outra conotação um pouco mais superior, diferentemente de crença, que é um crer, é um acreditar mais cego. A fé seria algo mais, de fato, espiritual, mais superior. Mas é óbvio que precisamos crescer espiritualmente para podermos entender onde está a fronteira entre uma e outra. Porque o que muitas pessoas, num mundo como o nosso, ainda atrasado naturalmente, imaturo, como crianças espirituais que somos, o que a maioria esmagadora das pessoas tem com relação a Deus e as coisas religiosas, elas têm mais crença. Acreditar naquilo que um livro tal falou, que o sacerdote da religião que ela frequenta falou, naquilo que alguém falou, papai, mamãe, vovó, titio, o sacerdote, o que os outros que a religião que ela frequenta falam, que os amigos, que os parentes, como ela foi educada na escola, na vida, aí ela crê também. Mas, lembramos agora do nosso grande mestre da doutrina espírita, Allan Kardec. Plantou uma semente extraordinária, quando dentro da codificação espírita, colocou lá que o espírita, tendo um patamar de compreensão mais evoluído, vai ter a fé
raciocinada. Foi um termo que ele usou que, na realidade, significa muito mais do que um mero raciocínio cartesiano, matemático, científico. Era a força que movia ele. Ciência, mesmo com a crença espiritual, e foi preparado para isso, para que desse credibilidade, para que desse substância, um substrato real nas convicções espíritas, que fossem além justamente da mera crença, que fizesse fazer a nossa mente funcionar, para que o nosso coração aceitasse, para que de fato extrapolasse a crença e entrasse nesse conceito mais abstrato e superior de fé. Mas, quando fé e crença se igualam numa sociedade como a nossa, com imaturidade espiritual, como eu disse, nós vamos ver muitas vezes a fé que se tinha em pessoas de uma religião, que eram sacerdotes, que eram prelados, prepostos, que eram autoridades dessas religiões, agirem muitas vezes de forma completamente antagônica àquilo que o mestre daquela religião explicou, ensinou, que o iluminado plantou como doutrina de vida superior, ética espiritual, para as criaturas aprenderem e praticarem. Quando alguém que é uma autoridade, sacerdote, prelado de uma instituição dessa, comete atos horrorosos, bárbaros, faz com que incontável número de pessoas jogue por terra toda a fé, pretensa fé que tinha, que era uma crença. Só aí já é uma coisa gravíssima. A falta de exemplo daqueles que deveriam plantar no coração e mente das pessoas fiéis daquela religiosidade a confiança de que aquilo era algo a se seguir, que valia a pena. E aí, como o que se tinha era crença, e não a fé superior que nós estamos aludindo aqui, vai por terra como um castelo de cartas, como um sopro de roupa. Faltou fé porque faltava compreensão. Muitas pessoas vão em templos, seguem cerimônias, rituais, etc., baseados na crença. Elas próprias não se aprofundam, não estudam com profundidade a filosofia espiritual, os ensinamentos daquela religião que o mestre, o iluminado dela, plantou. Ficam apenas na superficialidade. E aí, para que uma religião funcione numa criatura, num grupo de criaturas, não basta que esta pessoa, que um grupo de pessoas entre na religião. É preciso que a religião entre nelas. E entrar nelas é adquirir conhecimento e compreensão dos seus postulados. Porque minimamente tem que ser isso que vai fazer a mente entender, o coração aceitar e ela vivenciar de verdade, pelo menos ter um grau de fé superior. E não a mera crença, porque ela vai ali, porque faz desde pequenininha, porque todo mundo naquela cidade faz, na família dela faz, porque o livro está ali escrito, porque o sacerdote mandou. E hoje, conforme os anos foram se passando, conforme os problemas da humanidade foram ficando mais complexos, e as pessoas precisam de respostas, porque a própria ciência evoluiu, e hoje não adianta perguntar para uma criancinha de 10 anos se ela acredita que Adão e Eva teve filhos só homens, e como é que a humanidade continuou, e como é que é possível que está escrito lá na Bíblia
que foram casar com as filhas de outro lugar. Como de outro lugar? Não só tinha Adão e Eva, só não teve Caim e Abel, ou Caim e Abel e Sete, todos homens. Como é que a humanidade continuou? Antigamente não se podia perguntar coisas como essa, porque eram chamados dogmas, que leva até hoje ao fanatismo. Tudo que não se explica é dogmático, é sectário, é imposto goela abaixo, você tem que aceitar. E isso chama-se crença, completamente ao contrário da fé raciocinada que Kardec preconizou, que é a base do futuro espiritual superior da nossa humanidade. Assim, hoje, quando até uma criança tem condições de fazer perguntas sobre as questões da vida, sobre aquilo que ela vê na própria vida como um todo, e que religiões antigas e postulados antigos não dão explicações. Não tem justificativa porque uma pessoa nasce cega, surda, muda, paralítica, defeituosa, se ela não fez nada a Deus antes de nascer, se não havia da vida anterior, né? O que ela fez para merecer aquilo? Por que um nasce saudável, nasce num país sem preconceito racial, embora ele seja negro, e o outro nasce negro num país cheio de preconceito racial? Por que um nasce paupérrimo numa favela, um pai bandido, uma mãe idem, e o outro nasce numa família maravilhosa, rica em recursos materiais, rica em espiritualidade? Porque tantas e tantas e tantas e tantas diferenças de nascimento e de oportunidades e continuidade na vida. Se nós acreditamos em Deus de alguma forma, Deus tem que ter todos os atributos de perfeição. E perfeição inclui justiça, bondade, misericórdia, inclui verdade, inclui imparcialidade, inclui lógica, sentido. Só isso dá sentido à palavra Deus, para que dê sentido a uma vida perfeita regida por algo que nós possamos chamar de Deus. Então, se religiões há que não dão explicações a situações da vida, mesmo naquilo que está escrito nos seus textos chamados sagrados, até crianças hoje em dia têm condição de questionar. Então, chegamos a um ponto na humanidade que não é só uma questão da fé ter tocado o coração de um fiel, se ela mesma tem dúvidas quanto às respostas que aquela religião que ela frequenta dá. E se a vida continua mostrando que falta algo de explicação, que ela precisa de alguma coisa superior, um dia ela vai entender que o que ela precisa é de compreensão. Compreensão para entender por que um nasce assim e o outro nasce assado. Por que um tem a vida assim e o outro tem uma vida assado. Por que tantas diferenças nas formas de viver? Porque há vida pregressa e haverá vida futura, encarnada ou não. Há a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito para justificar e dar sentido a uma série de coisas que outras formas de expressão de religiosidade não dão explicação. Por isso, quando o Espiritismo veio dá-las, plantou a compreensão. Por isso, a minha resposta, quando eu me fiz aquela questão que eu fiz no início com vocês, foi compreensão. E não fé. Porque a fé, enquanto possa ser passageira numa crença de algo que nós não compreendamos e que sejamos obrigados a engolir como verdade, um dia nós mesmos, as situações da vida que vivemos, o que dos outros vivam, que nós estejamos vendo, podem soprar como um castelo de carta e demolir toda a estrutura do nosso edifício de religiosidade e de uma crença que nós chamávamos de fé. Já a compreensão, nunca, jamais. Se somos buscadores espirituais, buscando a verdade, a essência da verdade da vida e a suprema verdade da existência, o próprio Deus, na sua infinitude incompreensível a nós outros, nós teremos sempre, enquanto ampliarmos os horizontes da nossa compreensão que expliquem a vida e tudo que nela existe, vamos ter sempre um patamar de fé mais elevado, porque convictos estaremos
de que o que acontece tem sentido, tem motivo, tem justiça, tem objetivos. Propósitos esses que nós vamos estar harmonizados em sintonia para podermos dizer: eu tenho fé, porque eu sei os princípios, as leis justas, corretas, perfeitas, que regem a vida. Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê.